ser inteligente, capaz, até disciplinado, e ainda assim, ninguém te levar a sério. Não é azar, não é inveja. São pequenos hábitos, repetidos todos os dias, coisas que parecem inofensivas, mas que, aos poucos, ensinam as pessoas a não te respeitar. E o pior, muitos desses hábitos parecem virtude. Talvez você já tenha sentido isso. Você fala, dá uma opinião, sugere uma ideia, e o grupo segue como se nada tivesse sido dito. Minutos depois, outra pessoa repete quase a mesma coisa, e todo mundo concorda. Você ri por fora, mas percebe. Ou então prometem que vão te responder, não respondem, cancelam em cima da hora, chegam atrasados quando é com você, e você começa a se perguntar se o problema é o ambiente. Nem sempre é. Às vezes o problema está no que você comunica sem perceber, postura relaxada demais, compromissos tratados como opcionais, piadas constantes sobre si mesmo, mudança frequente de opinião. Nada disso parece grave isoladamente, mas somado, cria um padrão. E padrão vira identidade. As pessoas não analisam você em profundidade, elas observam repetição. Se você parece instável, indeciso ou sempre disponível demais, o cérebro do outro arquiva você como secundário. Não é maldade, é leitura rápida. E é assim que o respeito começa a diminuir, sem confronto, sem aviso, só comportamento acumulado. Pessoas que são levadas a sério raramente pedem respeito. Elas constroem. Não constroem com discursos longos, nem com autopromoção. Constroem com consistência. No estoicismo existe uma ideia simples. Você é o que repete, não o que promete, não o que planeja, não o que anuncia, o que repete. Se você cumpre o que diz, mesmo quando ninguém está olhando, isso começa a se acumular. Se você fala pouco e entrega muito, isso começa a pesar. Se você não ri de si mesmo para ser aceito, isso começa a marcar território. A autoridade não nasce da intensidade. Nasce da previsibilidade positiva. Lean trabalha com o mesmo princípio: reduzir ruído, eliminar excesso, manter o essencial funcionando. Pessoas respeitadas fazem isso na própria postura. Elas não falam demais, não prometem além do necessário, não mudam de direção a cada opinião externa, não porque são rígidas, mas porque são estáveis. E estabilidade gera confiança. Confiança gera peso, e peso gera respeito. Ninguém acorda um dia e decide levar você a sério. Isso acontece depois de observar que você não se contradiz e não se desculpa o tempo todo, e não precisa de validação constante. A autoridade silenciosa é simples. Você diz, você faz, sem anúncio, sem drama. E isso muda a forma como o ambiente reage. O erro não é falta de talento, é excesso de concessão. Existe um hábito silencioso que destrói respeito mais rápido do que incompetência. Tentar ser agradável o tempo todo. Você ri de tudo, concorda com tudo, se adapta demais, muda de posição para não criar atrito. Parece maturidade. Não é. É instabilidade disfarçada de simpatia. Quando você não sustenta a posição, o outro aprende que pode pressionar. Quando você aceita qualquer horário, aprende que seu tempo é flexível demais. Quando você sempre entende o lado do outro, mas nunca afirma o seu, aprende que sua opinião é negociável. Isso vira padrão. Outro erro comum é prometer energia que você não tem. Vamos fazer. Depois eu resolvo. Pode deixar comigo. E depois você atrasa. Adia. Entrega pela metade. Cada micropromessa quebrada é um microcorte na sua credibilidade. Lean chama isso de desperdício.
Promessa não cumprida é retrabalho emocional, é ajuste de expectativa, é desgaste silencioso. E quase ninguém percebe que o respeito não se perde de uma vez. Ele se desgasta. Mais um hábito que corrói. Falar demais sobre planos. Você anuncia antes de executar. Expõe antes de consolidar. Divide antes de construir. O problema não é compartilhar. É criar expectativa antes de ter base. Quando você fala muito e entrega pouco, mesmo sem intenção, a imagem se desalinha e desalinhamento reduz peso. As pessoas começam a ouvir você como entretenimento, não como referência. Esse é o erro invisível. Você acha que está sendo aberto, acessível, comunicativo, mas está treinando o ambiente a não te levar totalmente a sério. Respeito não nasce de intensidade social. Nasce de coerência repetida. E coerência exige menos ruído. Por que a gente faz isso? Por que se diminui? Promete demais? Fala antes da hora? Quase nunca é estratégia consciente. É medo. Medo de desagradar, medo de perder espaço, medo de parecer difícil, medo de ficar sozinho numa decisão. Então o cérebro escolhe o caminho mais seguro no curto prazo: aprovação. Ser aceito da recompensa imediata, um sorriso, um boa, um convite. Só que aprovação rápida não é a mesma coisa que respeito. Respeito demora, exige consistência, exige pequenas frustrações. O problema é que o cérebro prefere alívio agora do que reconhecimento depois. Quando você concorda rápido demais, evita tensão. Quando promete energia que não tem, evita desconforto. Quando ri de si para ser leve, evita parecer arrogante. Tudo isso reduz fricção no momento, mas cria erosão silenciosa. Existe também um padrão mais sutil: necessidade de ser visto. Você comenta tudo, opina em tudo, explica demais suas decisões, tá? Atualiza cada movimento. Isso parece presença, mas muitas vezes é insegurança travestida de participação. Pessoas levadas a sério não precisam estar em todas as conversas. Elas aparecem quando importa. O estoicismo fala de autossuficiência interna. Quando você depende da reação do grupo para se sentir validado, você ajusta comportamento demais. E ajuste constante enfraquece identidade. A filosofia Lean ensina foco. Foco é escolher onde colocar energia. Se você espalha a energia em cada microinteração, perde densidade. Densidade gera peso. Peso gera respeito. No fundo, tudo se resume a uma pergunta desconfortável. Você prefere ser querido por todos ou respeitado por alguns? Os dois raramente andam juntos. E essa escolha, mesmo silenciosa, molda como o ambiente te enxerga. Talvez você esteja tentando resolver o problema errado. Talvez não seja que ninguém te leva a sério. Talvez você esteja ensinando as pessoas a não te levar. Isso é desconfortável, porque tira a culpa do ambiente, tira a culpa do chefe, tira a culpa dos amigos, tira a culpa da cultura e coloca na sua postura. Respeito não é algo que você exige, é algo que você condiciona. Cada vez que você chega atrasado, condiciona. Cada vez que você muda de opinião para agradar, condiciona. Cada vez que você promete e não entrega, condiciona. Você está treinando o ambiente sobre como tratar você. Essa é a virada. As pessoas não decidem do nada que você é secundário. Elas observam repetição. Se você se posiciona como opcional, será tratado como opcional. Se sua palavra parece flexível, seu valor parece flexível. No estoicismo, existe uma ideia central. Você controla seu caráter, não a reação dos outros. Mas caráter
é repetição. Não é discurso sobre disciplina. É disciplina visível. Lean ensina algo parecido. O sistema não muda com intenção, né? Muda com padrão consistente. Você não muda sua reputação com um vídeo inspirador. Muda com meses de coerência. Aqui está o ponto crítico. Enquanto você continuar escolhendo aprovação rápida, continuará abrindo mão de respeito duradouro. E ninguém vai anunciar isso para você. O ambiente simplesmente ajusta o peso que dá às suas palavras. Se essa parte incomoda, é porque toca na raiz. Respeito não é azar, é consequência acumulada. E consequência pode ser reprogramada, mas não com intensidade emocional, com constância silenciosa. Se você quer ser levado a sério, comece pelo básico. Não é carisma, não é tom de voz, não é postura de líder. É previsibilidade. Primeiro ajuste. Pare de prometer no impulso. Se você não tem certeza de que vai fazer, não diga que vai. Troque "eu faço" por "vou verificar". Troque entusiasmo automático por compromisso real. Sua palavra precisa virar contrato. Segundo ajuste, reduza a disponibilidade excessiva. Se você aceita qualquer horário, qualquer demanda, qualquer mudança, passa a mensagem de que seu tempo é leve. Tempo leve gera valor leve. Não é sobre ser difícil, é sobre ter limites claros. Terceiro ajuste, pare de explicar decisões simples. Você não precisa justificar cada escolha. Nem todo não exige narrativa. Quanto mais você explica para ser entendido, mais parece que depende da aprovação. Quarto ajuste, elimine autodesvalorização disfarçada de humor. Brincar sobre a própria incompetência pode gerar risadas, mas repetido demais vira identidade. E identidade é como você é lido. Lean ensina a cortar desperdício. Desperdício aqui é energia espalhada, é palavra demais, é promessa demais, é justificativa demais. Corte o excesso, mantenha o essencial. Fale menos, cumpra mais, chegue no horário. Entregue antes do prazo quando possível. Mantenha a posição quando for coerente. Isso não transforma sua imagem em uma semana, mas começa a mudar o padrão. E padrão consistente muda percepção. Você não precisa se tornar frio, nem distante. Só precisa parar de ensinar às pessoas que você é opcional. Respeito não cresce com intensidade, cresce com repetição. No estoicismo existe uma ideia direta. Caráter é destino. Não no sentido místico, no sentido prático. Seu caráter molda suas escolhas. Suas escolhas moldam seu padrão. Seu padrão molda sua reputação. E reputação é como o mundo responde a você. Você não controla a opinião inicial das pessoas, mas controla o que repete diante delas. Se repete instabilidade, será visto como instável. Se repete coerência, será visto como confiável. Lean olha para sistemas. Um sistema só funciona quando as partes são consistentes. Se cada peça muda de direção o tempo todo, o sistema falha. Você é um sistema. Sua palavra é uma peça. Seu horário é uma peça. Sua postura é uma peça. Seu limite é uma peça. Quando essas peças funcionam juntas, o ambiente começa a confiar. Confiança acumulada vira respeito. Não é glamour, não é magnetismo, é alinhamento. Ser levado a sério não depende de intensidade emocional. Depende de reduzir ruído, reduzir promessa vazia, reduzir justificativa, reduzir presença dispersa e aumentar coerência. O estoico não busca aprovação, busca consistência interna. O pensamento enxuto não busca volume, busca eficiência. Quando você aplica isso na própria vida, algo muda. As pessoas começam a ajustar o tom com você.
começam a ouvir mais, começam a testar menos. Não porque você exigiu, mas porque seu padrão ficou claro. E padrão claro é difícil de ignorar. Ser levado a sério não é sobre postura rígida, é sobre peso. Peso na palavra, peso na decisão, peso no compromisso. Você não perde respeito em um grande erro dramático. Perde em pequenos hábitos repetidos, atrasos frequentes, promessas esquecidas, opiniões que mudam conforme o ambiente, disponibilidade sem limite. Nada disso parece grave, mas repetido vira identidade. E identidade molda como você é tratado. Se hoje você sente que é ignorado, interrompido ou deixado por último, não comece exigindo mais consideração. Comece ajustando o padrão. Fale menos do que pretende fazer. Faça mais do que disse que faria. Reduza concessões desnecessárias. Respeito não nasce da intensidade do seu discurso. Nasce da constância silenciosa do seu comportamento. As pessoas aprendem como tratar você. Ensine diferente. E pare de treinar o mundo a te considerar opcional. Menos ruído, mais controle interno. Inscreva-se no canal poderosamente e receba orientações sobre como construir postura, respeito e autocontrole. Você tem um aliado nessa jornada.